Bom, a gente vai começar com a nossa frequência. Nossa, tem pouquinha gente, né? Bom, vou começar pelo sétimo ano A, tá certo? Dia 11, vamos lá. No caso, são só... Tudo bem comigo, sim, tá, Maria? Obrigado por perguntar. No caso, são só 12, né? 13, no caso, agora, porque tem 15 pessoas e tem o meu aparelho e o do Fobega. Bom, vamos lá. Vou começar com a frequência do A, tá certo? Alan, Ana Cidelli, Ana Gabriele, Antônio Wesley, Ariellen, Wigner não se encontra, Gabriel Ribeiro, olha só, o Wigner acabou de chegar. Gabriel Ribeiro não se encontra, Giovana Oliveira, não, Isabela Evelyn, João Mariano, Presente, professor. José Rogério Filho, né? Júlia Nobre, Clara Isabelle, Larissa de Souza, Maria Barreto, Maria Clara, Maria Gabriele, Maria Isabelle. Boa tarde, calma. Maria Isabelle, não. Maria Yanara e Riquelme Lima. Maria Isabelle, tá? Deixa eu colocar aqui. Maria Isabelle. Maria Isabelle. Pronto. Coloquei, tá, Isabelle? Olá, Raíssa. Agora vamos para o sétimo ano B, tá ok? Dia 11, vamos lá. Adriele, Ana Beatriz de Oliveira, Ana Beatriz Rodrigues, Ana Cecília, Geislânia, Ana Patrícia, Bernadette, Igor, Laís Maria, Pablo de Lima, Raikone, Raíssa, Walter Nascimento, não, e Paulo Vitor. Bom, quem for chegando, eu vou colocando aqui a presença, tá ok? Bom, pessoal, na nossa última aula de geografia, que foi na quinta-feira passada, né, dia 6, nós estávamos vendo o seguinte: estávamos vendo a formação das grandes cidades, dos grandes centros do Brasil, né? Essa hierarquia urbana. Quando nós temos a palavra Jennifer Vitória, boa tarde. Quem é você mesmo? Eu sempre esqueço, desculpe. Acho que é a Isabela Evelyn. Isabela, né? Pois eu vou colocar aqui sua presença. Tem muita gente para lembrar. Bom, quando nós temos a palavra hierarquia, diretamente, né, nós já vamos pensar na ideia de superioridade. Né? Alguma coisa que é superior
a outras coisas que são subordinadas, né? Para não usar a palavra inferior, né? Só explicando aqui onde é que a gente, mais ou menos, o nosso assunto. Mas a página é lá em A Formação da Megalópole Brasileira, página 206. Tá bem? É de lá onde a gente vai começar, tá bom? Mas eu estou falando lá da página 202, para a gente retomar, quase não sai, retomar o nosso assunto. Vonelise Nascimento, quem é mesmo, hein? Para colocar já na chamada. Geografia, tá? 206, Geografia. Vanelise Nascimento é Ana Beatriz Rodrigues Pinheiro, é? Tá ok. Bom, falando da ideia de hierarquia. Alguma coisa superior a outras coisas que são subordinadas a ela, né? Para não ter que usar a palavra inferior. Mas no sentido de hierarquia urbana brasileira, vamos falar que, primeiramente, nós temos as metrópoles globais, né? As cidades, por exemplo, de São Paulo e do Rio de Janeiro, né? São cidades gigantescas que influenciam todo o território brasileiro, atraindo pessoas e instituições mundiais. E praticamente, né, essas cidades comandam a vida no nosso país, né, principalmente do ponto de vista da economia. Na sequência, nós temos as metrópoles nacionais, né? Ocupam essa posição, por exemplo, as cidades de Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, né? Já que tem influência em quase todo o território nacional, né? Só que essa influência justamente é restrita ao Brasil, né? Ao território nacional. Na sequência, teríamos metrópoles regionais, né? Já que essas não têm alcance nacional, apenas alcance regional, como o próprio nome diz, e os centros regionais com alcance menor ainda do que as metrópoles regionais, seguido dos centros subregionais. Basicamente é essa a literatura da hierarquia urbana do Brasil. Temos as regiões metropolitanas, onde, por exemplo, Fortaleza é uma região metropolitana. Região metropolitana basicamente corresponde ao conjunto de municípios que são próximos e que são integrados socioeconomicamente, né? É por isso que ali a região metropolitana de Fortaleza envolve algumas outras cidades circunvizinhas a ela, né? Já que essas cidades estão envolvidas, né, atreladas, a gente pode dizer assim, diretamente com a cidade de Fortaleza. Então, temos ali uma região metropolitana, já que Fortaleza é uma metrópole nacional. E agora a gente vai para a formação da megalópole brasileira, na página 206, certo? Página 206. Lara Isabelle do sétimo A. Deixa eu colocar aqui logo, né? Lara Isabelle. Página 206, livro de história, viu, Walter? Vou colocar sua presença aqui também. Maria Gabriele, colocar aqui, tá? Pronto. Quem chegou depois da chamada e eu não disse que eu coloquei o nome ainda, coloque o nome. Aqui, tá? No chat. Vamos lá, página 206. O termo... a gente até tinha começado essa leitura, mas a gente não vai retomar pela metade, é claro. O termo megalópole, que vem do grego mega, que significa grande, e polis, que é cidade. Grande cidade. Em sentido geográfico, não no sentido literal da palavra, da tradução, megalópole é um encontro ou conurbação de várias metrópoles ou regiões metropolitanas, formando uma gigantesca e infindável gigantesca e infindável área urbanizada,
No Brasil, observa-se a formação de uma megalópole a partir da conurbação entre as regiões metropolitanas da Grande São Paulo e do Rio de Janeiro. O processo de formação dessa megalópole começou recentemente e teve como eixo de conurbação a Via Dutra e a antiga estrada de ferro central do Brasil, que serviram de escoadouros de pessoas e mercadorias entre as duas regiões metropolitanas. O acelerado crescimento populacional e de instrumentos urbanos, econômicos e sociais entre as duas regiões mostrou, já na década de 1980, a incapacidade desses dois eixos de ligação em interligá-las. Isso provocou diversos transtornos para as populações da área e os empresários que se estabeleceram ao longo do eixo de conurbação. Para solucionar esses problemas, e modernizar as funções e serviços, o governo paulista construiu a rodovia Ayrton Senna, rodovia do Trabalhador, de traçado paralelo à Via Dutra, porém, que não chega até o Rio de Janeiro, pois se liga à Via Dutra no município de Guararema. Basicamente, né, para ficar melhor ilustrado. Cheguei atrasado por causa da rima. Pois é, eu pensei que fosse faltar energia aqui também. A energia estava oscilando, viu? Vamos lá. Raikkonen eu coloquei, tá certo? E eu na área não coloquei. Não tinha visto você aqui. Maria Clara Rodrigues, né? Pronto, coloquei. Só para ilustrar, tá certo? A rodovia do Trabalhador, ela foi construída paralela à Via Dutra e num certo ponto, mais precisamente no município de Guararema, ela se liga à Via Dutra. Desse jeitinho aqui que eu vou mostrar aqui para vocês. É simplesinho de entender. Vamos lá. Desse jeitinho aqui. Temos a Via Dutra e temos a Rodovia do Trabalhador, que mais ou menos aqui, nesse ponto aqui, no município de Guararema, se liga à Via Dutra e segue para o Rio de Janeiro. Entendeu? Ela não diretamente, porque esse trajeto aqui da Via Dutra já existia, e essa outra foi construída assim, em paralelo, certo? Em paralelo à Via Dutra. Via Dutra é essa aqui que eu vou marcar de vermelho, Via Dutra aqui, e a Rodovia do Trabalhador, aqui que eu vou marcar de azul. Paulo Vitor, já fiz a chamada sim, mas eu vou colocar seu nome aqui. Paulo Vitor. Já coloquei, tá bom? Assim, Raíssa, deixa eu pegar aqui. Pronto. Eu tenho esse lápis aqui, tá certo? E eu vou colocar um lápis aqui paralelo a ele, desse jeitinho, apontando no mesmo sentido, tá certo? Não necessariamente o paralelo é aquilo que aponta no mesmo sentido. Por exemplo, eu acho que desenhar aqui fica melhor ainda de explicar. Deixa eu apresentar aqui. Vou explicar aqui o que é uma coisa paralela aqui. Olha só. Eu tenho aqui, certo? Uma rua, tá ok? Eu tenho uma rua aqui embaixo, tá bom? Que é uma rua, certo? Essa rua faz aqui, entra aqui nessa esquina aqui. E aqui eu vou ter outra rua, tá certo? Aí daqui eu tenho outra rua que se liga para cá. E mais uma rua para cá. Pronto. Aqui, olha, onde eu vou marcar de vermelho, aqui são as casas, tá certo? Aqui são as casas. Aqui é rua e aqui é rua.
também é rua, tá certo? Eu vou chamar essa rua aqui de rua A. E essa rua aqui de rua B, tá certo? Essa rua aqui eu vou chamar de rua C. Pronto, eu vou marcar aqui, ó. A, né? A rua B, rua A, B e rua C, certo? A rua A é paralela à rua C. Aliás, desculpe, a rua A é paralela à rua B, tá certo? Ambas estão, olha, na horizontal, tá certo? Mas a rua B não é paralela à rua C, certo? A rua B aqui, olha, não é paralela à rua C. E a rua A também não é paralela à rua C. Mas essas duas aqui, né, a rua B e a rua A, são paralelas. Ambas estão apontando para a horizontal, tá certo? Nesse sentido, o que eu quis dizer foi o seguinte: tínhamos a via Dutra, que se ligava, né, que aliás, que ia para o Rio de Janeiro. A rodovia do Trabalhador foi feita paralela à Via Dutra. E quando chegava no município de Guararema aqui, a rodovia do Trabalhador se ligava à Via Dutra. Ou seja, a rodovia do Trabalhador não levava diretamente as pessoas de São Paulo para o Rio de Janeiro. Entendeu agora? Pronto, desse jeitinho. Deixa eu ver. Ah, sim, deixa eu colocar aqui seu nome aqui, o Diego, que eu não tinha. Você chegou agora, né? Pronto. Agora sim, vamos continuar. Agora tudo faz sentido. Vamos lá. O acelerado crescimento populacional. Ah, só para ficar claro, né? Por exemplo, aqui os lápis estão paralelos, tá? Ambos estão no mesmo sentido, horizontal. Aqui, eles também estão paralelos, porque os dois estão no mesmo sentido, né? Embora que estejam na vertical. Aqui, eles não estão mais paralelos, né? Um está na vertical e o outro na horizontal, tá bem? Vamos lá. Entendeu, né, Igor? É facinho. O acelerado crescimento, isso aqui foi só para explicar, né, o ligamento da rodovia do Trabalhador, né, ou rodovia Ayrton Senna com a Via Dutra. O acelerado crescimento populacional e de instrumentos urbanos, no caso eu já tinha lido aqui, né, é depois. Tinha marcado aqui onde eu parei de ler. Página 206, tá? Para quem chegou depois. O último parágrafo aqui antes do mapa aqui. No sentido oeste, a megalópole brasileira, em formação, vai de São Paulo até Lameira, aglutinando Jundiaí, Campinas e Americana, através da via Anhanguera e da rodovia dos Bandeirantes, construída na década de 1980 para desafogar justamente a rodovia dos Bandeirantes, né? Necessariamente é isso aqui que é a megalópole brasileira, tá certo? De São Paulo até ali o Rio de Janeiro. Essa conurbação, essa ligação, esse atrelamento socioeconômico entre essas duas metrópoles, né? Metrópoles globais, por sinal. Próxima página. Problemas urbanos brasileiros. Com o intenso processo de urbanização, começaram a surgir diversos problemas de inadequação entre o ritmo acelerado de crescimento urbano e o crescimento das indústrias. O processo de industrialização dependente, que trouxe parques industriais já acabados, não respeitou o traçado das antigas cidades, adaptando-se de forma violenta às necessidades da atividade industrial. Por outro lado, a urbanização reproduziu a concentração de riquezas, expondo problemas sociais que separam muito nossa sociedade. De um lado, uma minoria privilegiada, rica e influente.
Do outro lado, uma massa de pobres oriundos do campo e empobrecidos urbanos que foram jogados para áreas suburbanas, né? Áreas suburbanas. No caso, subúrbio seria algo como um eufemismo para comunidade ou até mesmo para favela, certo? Vamos lá. O que é que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem aqui o seguinte, uma concentração, certo? De riquezas, uma concentração industrial que se apresentou de maneira violenta, né? Não respeitando, quando ele fala aqui, não respeitando os limites das cidades, né, os limites urbanos, a gente nota que veio para atender, por exemplo, as necessidades de uma camada que não era necessariamente a camada mais numerosa, né? Que curiosamente a gente chama de minoria, né? Não respeitou o traçado das antigas cidades. Vamos entender aqui o seguinte, antes de mais nada, tá certo? Prestem atenção no seguinte. Eu vou fazer aqui uma espécie de... Tomara que saia mais ou menos bonitinho. Deixa eu tirar isso aqui do meio. Isso aqui também. Bom, vamos lá. Eu vou falar aqui, vocês talvez já saibam, mas é sempre importante repetir isso aqui, né? Aqui será uma espécie de pirâmide social, tá certo? Nessa pirâmide, nós vamos ter aqui no topo, certo? Os banqueiros, tá certo? E não confunda banqueiro com bancário, tá certo? Bancário é quem trabalha no banco, tá certo? O banqueiro é o dono do banco, tá certo? Aqui a gente vai ter, olha, os donos das grandes empresas do Brasil, certo? Os banqueiros, né? Aqui alguns poucos políticos entram nesse meio aqui, tá certo? Eu estou falando do topo da elite de influência do Brasil, certo? Essas aqui são as pessoas da elite, né? Estão em menor número, né? Mas são privilegiados por conta das suas riquezas, né? Atravessando bastante as camadas sociais, a gente vai chegar aqui embaixo nas minorias, que embora estejam em maior número, essas minorias aqui sofrem com o desamparo social do governo, certo? Sofrem com a falta de oportunidades, sofrem com a falta de assistência, sofrem com a falta de saneamento básico, sofrem com preconceito, sofrem com a fome, sofrem com o desemprego. Essa camada mais baixa aqui, né, de trabalhadores, de desempregados, essa camada mais baixa aqui, embora seja mais numerosa, é chamada de minoria, tá certo? E as riquezas dessa camada alta aqui é obtida através do trabalho dessa camada baixa aqui, né? E não vamos nos esquecer da força de repressão social que a camada alta, né, a elite, impõe sobre a camada mais baixa, né, sobre os mais pobres. Nós temos, né, um aparelhamento social aqui. Basicamente é isso que a grande urbanização violenta vem mostrando o que aconteceu, né? Veio escancarando as diferenças sociais. Por quê? Por exemplo, vai ter aula sexta? O que é que tem aula, o que é que tem na sexta-feira, ô Isabelle? Dia 16 de agosto. É dia do quê? Ah, é aniversário de Aracuiaba, né? Tá.
Tá bom. Dessa eu não sabia. Bom, vamos prestar atenção aqui. Nesse escancaramento de diferenças sociais. O que é que isso implica aqui? Maria ainda não me passaram nada, não, tá bom? Se vai, não vai ter, eu não estou sabendo, tá? Certo? Se não vai ter, eu ainda não sei. Mas eu espero que tenha, né? Nossa aula de produção textual, pessoal. Vocês não querem me ver, não? A gente tem que se ver. Já não basta quarta-feira, que a gente não tem encontro. Ah, tá certo, Maria. Pois é, dia de domingo é 16 de domingo. Bom, vamos continuar aqui. Vários problemas se reproduzem dentro da urbanidade. Porém, os mais graves decorrem da excessiva valorização do preço da terra urbana, pois existe uma carência de áreas em face do aumento exorbitante da população. Vamos prestar atenção nisso aqui. Prestem atenção. Prestem atenção, pessoal. Prestem atenção. Deixem o chat de lado. Se nós temos, né, um aumento da população das zonas rurais indo para as zonas urbanas, teremos mais gente precisando de terra, né? Vão ter que morar em algum lugar. Só que, curiosamente, nós temos aqui um fenômeno do aumento, da valorização das terras urbanas, né? Ou seja, um aumento do preço dessas terras, né? Por exemplo, o metro quadrado mais caro do Brasil é em Brasília, se não me engano, é em Brasília. Em outras cidades, por exemplo, como São Paulo, nós temos também uma grande valorização das terras, mas, por exemplo, em Brasília, o valor médio do metro quadrado é mais ou menos R$ 7.800, chegando a 9 mil e alguma coisa, certo? Sou que São Paulo faz aniversário quase todos os dias. Ainda não entendi, mas tudo bem. Continuando aqui. Temos um acúmulo de pessoas, é isso que eu quero que vocês entendam. Temos um acúmulo de pessoas enorme numa área urbana, tá certo? Numa área urbana. Então, nós temos a necessidade maior de distribuição de terra, né? Ou então de venda a preço justo. Só que nas áreas urbanas, o que nós temos é um elevado preço das terras, né, pessoal? Sem brincadeira no chat. Por exemplo, se um metro quadrado é mais ou menos, né, 7.600, né, 7.800, então uma casa com 50 metros quadrados vai sair num valor de 380 mil reais em Brasília. 50 metros quadrados, pessoal, vai bem pequeno, né? Aí você me diga como é que a população vai se virar, vai morar, aliás, vai ficar bem habitada, se o valor da habitação é esse preço. Aí você tem aquela formação de casas em áreas de risco, né? Em áreas íngremes, né? Por exemplo, nos morros, onde nós temos anualmente, todo inverno, tem uma tragédia de desmoronamento, mas é porque as pessoas não têm onde morar e vão construir onde dá.
Esse problema, o da supervalorização do preço da terra urbana, esse problema desemboca num processo duplamente cruel. De um lado, desenvolve-se uma sociedade em que minoria rica constrói conjuntos residenciais fechados, em torno dos quais despontam residências modernas, salões de beleza, academias de ginásticas, playgrounds, restaurantes, lanchonetes, piscinas, etc. E do outro, um intenso processo de guetização e periferização que obriga uma grande parcela da população humilde a viver sob péssimas condições de saúde e habitação. Basicamente é isso que eu estou falando aqui. Se a terra está muito cara, o preço do terreno está caro, então não dá para qualquer pobre comprar, né? Só vai dar para rico. Rico compra, faz um prédio enorme, a academia, salão de beleza, seja lá o que for, e o pobre, como não pode comprar aquela terra, tem que se contentar com as zonas mais periféricas, né? Só lembrando, periferia é tudo aquilo que é ao redor, né? Por exemplo, tenho aqui o centro e os periféricos é o que estão ao redor do centro, tá certo? Por isso o termo periferia, porque não está no centro urbano, está nos arredores, está nos periféricos, certo? Por isso que o nome é periferia. Próxima página. Em todas as grandes cidades e até nas médias cidades, proliferam cada vez mais favelas e cortiços, em virtude da falta de recursos financeiros gerados pelo desemprego, subemprego ou pelos baixos salários. Muitos habitantes das grandes cidades já se deslocaram para a chamada periferia distante, áreas nos limites entre dois municípios, onde a paisagem é mais rural do que urbana, dada a escassez de instrumentos urbanos, como pavimentação, iluminação pública, água canalizada, esgoto, coleta de lixo e segurança pública. E é basicamente tudo aquilo que eu acabei de explicar, né? Migrações pendulares e transtorno dos trabalhadores. Migração foi o primeiro tema que a gente viu, né, quando eu assumi essa disciplina. Alguém lembra o que é uma migração pendular? Vou dar um chocolate para quem lembrar. Migração pendular, de pêndulo. Olha, pêndulo. Pêndulo vai e volta. Vai e volta. Vamos ler o tema todinho, olha. Migração pendular e o transtorno dos trabalhadores. Tipo, eu trabalho em Fortaleza, mas... Isso, Walter, exatamente. Migração pendular é aquela migração diária, onde uma massa de trabalhadores mora numa cidade, mas trabalha em outra. Aí tem esse movimento, olha, de migração para o trabalho, de casa para o trabalho, e do trabalho para casa. Todo dia, esse montão de gente que sai de casa para o trabalho, que é em outra cidade, e da cidade onde trabalha para a cidade onde mora. Aí fica nesse movimento de pêndulo, né? Lembra do relógio de pêndulo? Tem aquele negócio que fica indo e voltando, indo e voltando. Pronto. É essa a referência que a gente está fazendo aqui com a migração pendular. Vai e volta, vai e volta. Um dos maiores problemas urbanos é exposto como decorrência de um movimento migratório diário que ocorre dentro das grandes cidades, denominado de migração pendular. Esse tipo de migração nada mais é do que o deslocamento diário dos trabalhadores dentro das zonas urbanas, repetindo o movimento do pêndulo do relógio. Os trabalhadores urbanos deslocam-se de manhã de casa para o trabalho e no final do dia do trabalho para casa.
Vamos lá, vamos resolver essas 5 questõezinhas em casa, certo? Pouquinha coisa, né? Mas deixa eu ler aqui com vocês. Diferencie urbanização de crescimento urbano. Lembrando, tá? Tem uma diferença enorme aqui, tá certo? Você pode, por exemplo, se você tem urbanização, você está tendo crescimento urbano, tá certo? Mas eu posso ter crescimento urbano sem o fenômeno da urbanização, tá certo? A urbanização, como eu falei para vocês, está ligada diretamente a dois pequenos movimentos, tá certo? Você vai só me falar quais são essas diferenças e quais são esses movimentos, né? A urbanização, ela ocorre quando uma população da cidade, né, cresce num ritmo acelerado em relação a outra população. E que população é essa, né? Já o crescimento urbano, ele é mais ligado a questões estruturais, tá certo? A questão está 60% respondida. Segunda questão. Descreva as causas que acarretam a urbanização brasileira. Só dar uma dica para vocês lembrarem. Industrialização. Mas essa não é a resposta da 2, não, tá? Terceira questão. Observe o quadro abaixo e coloque nos espaços vazios as categorias das cidades apresentadas. Como assim, professor? Quais são as categorias mesmo? Metrópole global, metrópole regional, metrópole nacional, centros regionais, centros subregionais. São essas as categorias. As respostas estão lá na página 202, tá certo? Quarta questão. Cite os principais problemas da urbanização brasileira. Temos aqui, né, um centro urbano, onde eu estou colocando ali mais pessoas. Vai haver um certo inchaço nesse centro urbano. Que inchaço é esse, né? Só isso que eu quero que você diga. E acarreta no surgimento de alguma coisa, né? Acarreta na ocupação dos periféricos das cidades, que a gente costuma chamar de pá. É isso que você vai dizer para mim. Tá bem, Raíssa. Professor, por que a Enel é tão ruim? Todo dia cai a energia aqui de casa. Eu não sei, meu querido. Não sei. Talvez possa ser algum problema na fiação, né? Seria bom agendar a visita de um técnico. Quinta questão. Correlacione os fenômenos urbanos à respectiva descrição. Conurbação, que é? Conurbação a gente viu na última aula e no começo dessa. O que é metrópole, o que é megalópole e o que é hierarquia. Hierarquia, basicamente, eu comecei a aula falando sobre hierarquia. Mas nesse caso aqui, em especial, é sobre hierarquia urbana que a gente vai falar, né? É uma ideia de superioridade, talvez até da velocidade escura. Comunismo. Comunismo, o que é que tem a ver com comunismo? O Walter, eu não entendi. Bom, prestem atenção aqui. A gente tem menos de um minuto. Eu vou só conferir aqui a chamada, tá? Alan, no ar, Alan, Ana Gabriele, Wigner, Isabela Evelyn, João Mariano, Rogério Filho, Júlia Nobre, Lara Isabelle, Maria Barreto, Maria Clara, Maria Gabriele, Maria Isabelle, Maria Ianara e Riquelme. Deixei de chamar alguém do ar? Não? Acho que é a Larissa Souza ali, né? Ela não se pronunciou, mas eu vi ela aqui. Bom, do B,
Só quem está faltando é a Ana Cecília e a Bernadette. É isso? Ana Cecília e a Bernadette, elas se encontram? Não, né? Bom, pessoal, então essa é a nossa aula de geografia para hoje, tá certo? A atividade das páginas 208 e 209 para entregar na quinta-feira, tá bom? Até a quinta aula. Olha só. Exatamente. Até mais, pessoal.